23 de junho de 1996. Essa data foi marcada pelo lançamento de um console que é muito amado pelo público gamer, que é o Nintendo 64. E nesse ano de 2026 o console está completando seus 30 anos. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para contar a história do desenvolvimento do N64. E se você não me conhece, eu sou Arthur TLX e vamos começar. Para começar, o desenvolvimento do Nintendo 64 começou em 1993, quando a Nintendo firmou uma parceria com a Silicon Graphics, e o projeto foi inicialmente apresentado ao público como Project Reality, e prometia levar aos lares uma experiência visual inédita para a época. E em 1994, o console recebeu oficialmente o nome Ultra 64 e passou a ser promovido como o primeiro console doméstico verdadeiramente preparado para a nova geração de gráficos tridimensionais. A expectativa do console era grande, mas com vários atrasos na produção, o console teve de ser adiado diversas vezes, fazendo com que outros consoles, como o PlayStation 1 e o Sega Saturn, fossem lançados antes do N64 em 1994. E finalmente, 2 anos depois do lançamento dos consoles concorrentes, no dia 23 de junho de 1996 no Japão, foi lançado oficialmente o Nintendo 64. E o lançamento do console nos Estados Unidos e no Brasil foi no dia 29 de setembro de 1996. Já no mercado europeu, o console só foi ser lançado no ano seguinte, no dia 1º de março de 1997. E junto do lançamento do Nintendo 64, a Nintendo também criou um jogo revolucionário de um certo bigodudo, e vocês sabem de que eu estou falando. It's me, Mario! Sim, Super Mario 64, o primeiro jogo 3D de Mario e também o primeiro jogo lançado para o Nintendo 64, que revolucionou o mundo dos videogames e também introduziu com chave de ouro o Nintendo 64. E Super Mario 64 foi revolucionário por ter uma jogabilidade dinâmica, mundos interessantes e entre outras coisas. E é claro que depois dele foram feitos vários jogos para o console, que no total foram 388 jogos, o que é até um número pequeno de jogos lançados para um console, levando em consideração o número de jogos feitos para o PlayStation 1, que somam mais de 1000 títulos. Porém, os jogos lançados para um console, em sua maioria, foram fenomenais. Além de Super Mario 64, o N64 também teve outros títulos impressionantes, como Mario Kart 64, que foi a introdução da franquia Mario Kart ao 3D, e ela nunca mais saiu, Mario Party, Kirby 64, The Crystal Shards, que foi um dos últimos títulos lançados para um console, Banjo-Kazooie, que tem muitas semelhanças com Super Mario 64 por ser um jogo mundo aberto e a progressão baseada em colecionáveis. E uma das franquias que mais foram beneficiadas com dois jogos excelentes para o Nintendo 64 foi The Legend of Zelda. Os dois títulos talvez mais conhecidos de toda a franquia Zelda foram lançados para o Nintendo 64, sendo eles The Legends of Zelda, Ocarina of Time. Um jogo revolucionário com a história maravilhosa, puzzles super interessantes, músicas emocionantes, um mundo aberto muito bom, e ele também revolucionou o mundo dos videogames por ter cutscenes super bem feitas para a época. E não é à toa que ele foi o único jogo da história a receber o título de melhor jogo de todos os tempos e ter nota 99 no Metacritic. E outro jogo da franquia Zelda lançado para o Nintendo 64 foi The Legend of Zelda Majora's Mask, que também é outro título maravilhoso que compartilha quase todas as coisas positivas do Ocarina. E aqui temos o sistema das máscaras, que também foi muito bem recebido. Inclusive ele também é um jogo muito aterrorizante. Quem nunca ficou com medo da cara daquela lua? E eu acho que um dos pontos mais diferenciais do Nintendo 64 foi o fato dele não usar CDs como os outros consoles. Na verdade, é que ainda foi mantido os jogos feitos em fitas, o que é interessante, mas ao mesmo tempo isso acabou se tornando uma limitação do console, já que os CDs tinham uma capacidade de armazenamento muito superior em comparação com as fitas. E por causa da limitação do uso das fitas, os jogos lançados para Nintendo 64 e PlayStation 1 era notável a diferença de gráfico de ambos os consoles, sendo o PlayStation 1 muito superior ao Nintendo 64. Mas isso não impediu o console de fazer um sucesso gigantesco, sendo o segundo console mais vendido da quinta geração, tendo 32,93 milhões de unidades vendidas, só ficando atrás do PlayStation 1, que incrivelmente vendeu mais que o dobro do que o Nintendo 64 vendeu. E bem, depois de anos, o Nintendo 64 foi descontinuado no dia 30 de abril de 2002 no Japão.
e em 16 de maio de 2003 na Europa e, por fim, em 30 de novembro de 2003 nos Estados Unidos. E o seu sucessor foi um console um tanto curioso e quadrado, que é o Nintendo GameCube, mas a história dele fica para outro vídeo. E por fim, vemos que mesmo tendo atrasos no seu desenvolvimento, o Nintendo 64 conseguiu se firmar como um dos melhores consoles da Nintendo já lançados e um dos maiores consoles já feitos na história dos videogames, e o seu legado nunca será esquecido. Enfim, se você chegou até o final, eu agradeço muito. E se vocês quiserem me ajudar, deixem seu like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, falou, fui, tchau!